Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. Abacuque 3, do 17 ao 19. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar alteiranamente. Amém? Meus irmãos, esta palavra que nós queremos trazer nesta noite vai tratar sobre esperança em meio ao caos, ou esperança em meio às tribulações. Nós estamos vivendo em um período muito difícil da nossa história, um período onde precisamos cada dia mais nos voltar ao Senhor, cada dia mais precisamos nos apegar com Jesus, porque os dias são maus. Nós estamos vendo como as coisas estão acontecendo no mundo, guerras e rumores de guerras, não somente guerras no tocante a países do exterior, mas guerras urbanas terríveis. Essa semana eu estava falando sobre a violência que tem crescido na nossa região. A violência tem crescido de uma forma alarmante em nossas comunidades. A vida humana tem valido cada vez menos. E olhando para este cenário, nós podemos identificar a necessidade de buscarmos uma esperança pela qual possamos viver. Mas o importante aqui não é apenas ter esperança. O importante aqui não é ter pelo que viver, mas entendermos aonde colocar a nossa esperança. Porque, como a própria Bíblia fala, muitos colocam as suas esperanças em carros e em cavalos, não é isso? Muitos confiam no braço forte do homem. Muitos confiam em mudanças de governo. Muitos confiam em circunstâncias institucionais. Muitos confiam até mesmo em uma conquista de uma Copa do Mundo. Eu estava olhando essa semana uma entrevista em um determinado jornal, onde um determinado atleta que está participando desta competição, ele estava dizendo o seguinte: rapaz, a gente precisa ganhar esta competição para que a gente possa levar um pouco de alívio e de esperança para o nosso país, para a gente dar um pouco de alegria ao nosso povo. E ouvindo esta palavra, eu pude ver o quanto a mentalidade de muitas pessoas estão pobres de esperança. Estão pobres de esperança porque essas pessoas que estão aí estão em busca de uma realização que não necessariamente vai resolver as suas vidas, que não necessariamente vai remir as suas histórias, que não necessariamente vai perdoar os seus pecados, que vai conduzi-las ao céu com Cristo. Essas pessoas estão procurando se satisfazer com qualquer coisa. O problema, como eu falei, não é termos esperança, mas o problema aqui é aonde estamos colocando a nossa esperança. Principalmente em meio ao caos, principalmente em meio às tribulações, principalmente em meio às tempestades, aonde está a nossa esperança?
E olhando para o texto de Abacuque, nós encontramos uma experiência bastante rica, instrutiva para nós, sobre aonde, ou mais propriamente em quem nós devemos colocar a nossa esperança. Antes de partirmos para a aplicação desse texto, nós precisamos entender um pouco do cenário de Abacuque. Abacuque foi um profeta levantado em um dos períodos mais difíceis do povo de Deus. Abacuque viveu dias onde o povo estava bastante envolvido com práticas impiedosas, com práticas de violência, com práticas de destruição, com práticas de virar as costas para a lei do Senhor. Era um povo que não queria nada com Deus. Era um povo que vivia segundo a sua maneira, segundo a sua vontade. Era um povo que buscava cada vez mais viver para si, para satisfazer as suas carências, para satisfazer os seus desejos. E isso fez com que esse povo chegasse ao nível tal que Abacuque se preocupou e clamou ao Senhor por avivamento. Mas o avivamento aqui, no contexto de Abacuque, não tem a ver com o avivamento do dia do Pentecostes. O avivamento aqui, clamado por Abacuque, não tem a ver com o revestimento do Espírito Santo, com os dons do Espírito, não tem a ver com falar em línguas estranhas, não tem a ver com profetizar em nome de Jesus, não. O avivamento que Abacuque estava clamando ao Senhor era uma intervenção de Deus para que o povo não se autodestruísse. Porque o povo estava caminhando de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão obstinada na prática do pecado, que Abacuque clama ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. É como se ele dissesse: Senhor, faça alguma coisa. Senhor, tome alguma iniciativa, tome alguma decisão, tome alguma atitude. Abacuque estava clamando ao Senhor porque ele estava vendo as coisas acontecerem e para ele parece que Deus estava tardando em julgar o seu povo, em repreender o seu povo, em corrigir o seu povo. Porém, Deus respondeu a Abacuque. Deus responde a Abacuque. E a resposta de Deus para Abacuque é que ele estava preparando um meio para corrigir a rota do seu povo. Ele estava preparando um meio para novamente colocar o povo no seu prumo, colocar o povo na rota da sua vontade. Porém, este meio que ele estava provendo não era um meio convencional, não era um meio conveniente. Deus estava prestes a levantar um povo estrangeiro, conhecido pela sua violência, conhecido por dominar outras nações de uma maneira bastante hostil. E Deus então diz a Abacuque que vai levantar este povo, que lá no livro de Abacuque é chamado de caldeus, que também são chamados de babilônicos, para que este povo seja a vara de disciplina de Deus, para que este povo estranho possa ser o meio de Deus corrigir o seu povo, a sua nação. E Abacuque, esperando de Deus uma resposta conveniente, uma resposta amena, uma resposta que coubesse naquilo que ele estava imaginando, ele fica assustado, porque ele estava vendo que o seu povo estava dentro de uma situação bastante complicada. Um povo obstinado pelo pecado. E agora Deus estava dizendo a ele que ia utilizar uma nação ímpia para consertar esse povo. Abacuque ficou angustiado. Abacuque ficou preocupado por um instante. E dentro da sua preocupação, ele novamente fala com Deus e pergunta ao Senhor: por que Deus iria usar este meio? Por que Deus iria usar essa forma para corrigir o seu povo? E como iria ficar a situação dos justos, daqueles que buscavam viver no temor do Senhor, daqueles que não estavam compactuando com o pecado do povo? Como iria ser a situação dessas pessoas? Como o seu povo iria se sair deste momento? E o Senhor responde a Abacuque com uma declaração que vai ficar marcada não apenas na experiência de Abacuque, mas vai ficar marcada na vida
da igreja de Jesus Cristo. Ele vai dizer a Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. Você pode dar um glória? O justo viverá pela fé. Ou seja, Abacuque, não fique aperreado, não fique agoniado. Abacuque, olhe, não fique perturbado, porque aquele que é fiel no dia da tribulação será preservado. Aquele que é fiel no dia do acocho será protegido. Aquele que permanecer fiel será redimido. Não se preocupe, Abacuque, porque aquele que buscar andar em meus caminhos, aquele que colocar a sua esperança em mim, esse será salvo. E Abacuque nos ensina a importância, através da sua experiência com Deus, a importância de, em meio a uma situação de caos, de crise, de tribulação, colocarmos a nossa esperança única e exclusivamente no Senhor. Abacuque nos ensina que não basta ter esperança, essa esperança precisa estar em Deus, porque se essa esperança estiver em outras coisas ou em outras pessoas, está fadada ao fracasso. Porém, todo aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Todo aquele que espera no Senhor, por mais que ele se sinta cansado, desgastado, por mais que ele sinta que a gasolina está acabando, por mais que ele sinta que a força está falhando, Deus ainda é Deus de renovação, Deus ainda é Deus de restauração, Deus ainda é Deus que faz nova todas as coisas na vida do seu povo. Por isso Abacuque nos ensina a importância de colocarmos a nossa esperança no Senhor. E no texto que nós lemos, ele nos fala as razões, ou ele nos apresenta os motivos daqueles que colocam a sua esperança no Senhor. Aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, em primeiro lugar, são pessoas que não se deixam abalar por conta das dificuldades. Quem coloca as esperanças no Senhor não se deixa abalar pelas dificuldades. A palavra de Deus diz que ainda que o homem natural desfaleça, o homem espiritual, ou seja, a nossa essência, aquele homem a qual foi renovado e redimido pelo poder do sangue de Jesus, ele é renovado dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, assim como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até chegar a dia perfeito. Então, todo aquele que coloca a sua esperança no Senhor, ele é alguém que não desiste ou não se entrega diante das lutas, das dificuldades e das tribulações. Ele é alguém que não se deixa abalar, que não se deixa parar, que não se deixa segurar diante das circunstâncias adversas. Eu me lembro da experiência de Caleb, quando já depois de ter conquistado a terra juntamente com Josué, quando foram dividir o território, quando foram dividir as terras, Caleb foi conversar com Josué e disse: olha, Josué, tem um pedaço de terra ali em Hebrom que eu quero. E eu vim aqui conversar com você que eu vou lá tomar conta. E o texto vai dizer que Josué tenta ponderar com Caleb. Rapaz, veja bem, lá nesse território é a região onde tem aquela cidade dos gigantes. Lembra que a gente viu dos gigantes? É lá que tem essa cidade. E Caleb disse a Josué: não tem problema, eu vou do mesmo jeito. Porque a mesma vitalidade, olha o que ele vai dizer a Josué: a mesma vitalidade, a mesma saúde, a mesma energia que eu tinha quando Moisés disse a gente que Deus iria nos fazer herdar a terra, eu tenho hoje. Detalhe, quando Moisés falou com eles, eles tinham 45 anos.
Quando eles receberam a terra, eles tinham 85 anos. E Caleb estava dizendo, a mesma vontade, o mesmo empenho, o mesmo interesse, a mesma convicção que eu tinha lá atrás, eu continuo tendo, porque quem me deu esta terra foi o Senhor, e Ele irá me dar vitória diante dessa situação. Essa é a postura de quem coloca a sua esperança no Senhor. Ele não tem uma postura pessimista. Ele não tem uma postura de ponderar, de tentar negociar, de tentar levar na base da politicagem, não. Ele é alguém que vai em frente na força do Senhor. Ele é alguém que tem a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. As lutas, elas fazem parte do dia a dia do crente. Não podemos evitar as lutas e as dificuldades, porque faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do exercício diário que nós temos que fazer para sermos aperfeiçoados na nossa fé e perseverarmos no Senhor. Nós só vamos ser fortalecidos na nossa fé e só vamos perseverar no Senhor se estivermos dispostos a vencer cada dia o seu mal. Por isso que nós não podemos desfalecer diante das dificuldades. Veja, Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Veja o que ele vai dizer agora. Todavia, eu me alegro no Senhor. Dê glória mesmo, irmão. Porque essa palavra é uma palavra de regozijo para o nosso coração. É uma palavra de esperança para você que talvez chegou aqui se sentindo quebrado, fraco, desgastado na caminhada. Mas nesta noite Deus está nos trazendo uma palavra de esperança. Deus está dizendo, vocês precisam colocar a esperança de vocês em mim. Vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam entregar a sua vida diariamente a mim. Deus está trazendo uma palavra de esperança à sua igreja. E essa esperança envolve nós não pararmos, nós não deixarmos de acreditar, nós não deixarmos de congregar, nós não deixarmos de orar, nós não deixarmos de clamar por causa das dificuldades. Quanto mais a dificuldade aperta, mais nós precisamos nos alegrar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que é nessas horas, nas horas que os meios humanos nos faltam, que a força do Senhor se renova em nossas fraquezas. É quando você não pode, é quando você não tem, é quando você não vai, que Deus ele entra na história. Que Deus ele faz acontecer. Que Deus, ele mostra que ele é Deus na sua vida. Por isso que Abacuque diz, ainda que tudo dê errado. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai fazer assim. O Senhor está dizendo que vai ser assim que vai ser, né? Pronto. Olha, pode tudo dar para trás. Pode tudo dar errado. Pode o negócio desmantelar de vez. Pode ser que a coisa tenha que piorar ainda mais para melhorar. Ainda assim, Senhor, eu me alegro em Ti. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro em Ti. E não somente ele se alegrava no Senhor, não somente ele declarava a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha uma razão pela qual se alegrar no Senhor. E o segundo ponto que eu quero destacar é que a alegria de Abacuque, ela se valia da certeza de que Deus era Salvador. Sabe por que eu me alegro no Senhor? Porque Deus me salvou. Tudo ao meu redor pode estar uma bagunça. Tudo ao meu redor
pode estar dando para trás. Tudo ao meu redor pode estar dando errado. Mas Jesus me salvou. Ele venceu a morte na cruz. Ele me transformou numa nova criatura. Ele me deu o seu Espírito Santo. Ele me deu vida e vida com abundância. Então, porque Ele me salvou, aleluia, eu me alegro nele, eu me regozijo nele, porque Ele é o meu Salvador, aleluia. Se alegre no Senhor, meu irmão. Se alegre porque você é salvo, porque seu nome está escrito no livro da vida. E se existe alguém aqui que ainda não sente essa alegria da salvação, que ainda não sente esse regozijo de ter Jesus como Salvador, este é o dia para que você tome essa decisão. Este é o dia para que você viva esta esperança, esta viva esperança, que não se resume a períodos do ano, que não se resume a datas comemorativas, mas é uma esperança que é uma pessoa que encarnou, que tomou forma, que andou entre nós e que disse: no mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, porque eu estarei com você todos os dias. Aleluia! Aleluia! Pode ser que você não tenha dinheiro todo dia. Pode ser que você não tenha saúde todo dia. Pode ser que você não vença todo dia. Pode ser que você não avance todo dia. Pode ser que você não consiga todo dia. Mas tem uma coisa: todo dia Jesus estará com você. Todo dia. No dia bom e no dia mau. No dia da bênção e no dia do luto. Em todos os dias, Jesus estará com você. Em alguns momentos, Ele está lá para te alegrar. Em alguns momentos, Ele estará para te dar ânimo. Em alguns momentos, Ele estará para te puxar a orelha. Em alguns momentos, Ele estará com você, mesmo que você não veja e não sinta. Mas Ele estará todos os dias, todo momento, toda hora, toda circunstância com você. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Então, Abacuque, ele nos ensina que nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Porque, em primeiro lugar, nós, quando colocamos a nossa esperança no Senhor, não devemos nos frustrar ou nos deixar parar pelas tribulações e pelos problemas da caminhada. E em segundo lugar, devemos colocar a nossa esperança no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. E em terceiro e último lugar, nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor, sabe por quê? Porque só Ele nos faz andar como a corça alteiradamente. Sabe por que ele está usando essa expressão aqui? Ele está se valendo da postura que a corça ela caminha. Você já viu este animal caminhando? Ele caminha de uma maneira confiante, de uma maneira segura. Ele caminha com convicção. Ele caminha com confiança. Ele caminha sabendo quem Ele é. E da mesma forma, nós, enquanto servos de Deus, salvos em Cristo, nós que colocamos a nossa esperança no Senhor, devemos andar desta forma. Devemos andar confiantes no Senhor. Devemos andar alegres em Deus. Devemos andar como filhos da luz. Devemos andar não como andávamos no passado, não com as alegrias do passado, não com as realizações do passado, mas devemos andar de posse da bênção do presente. E a bênção do presente é a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. É a certeza de que mesmo que a gente não veja,
mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não consiga aos nossos olhos humanos perceber, pela fé, nós temos a certeza de que é verdade e de que nós pertencemos a este reino, o reino de Deus. Meu irmão, o Senhor me trouxe aqui para trazer esta palavra à igreja. Eu não sei o porquê. Hoje é o culto do resgate, né? Talvez existam pessoas que já foram resgatadas no tocante a terem aceitado Jesus, a estarem nos caminhos do Senhor, mas talvez estão passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de lutas, por momentos de caos, aonde você olha muitas vezes para a sua casa, você olha muitas vezes para o que você tem enfrentado no dia a dia e você não tem achado solução. Parece que quanto mais você ora, pior fica. Parece que quanto mais você pede, a coisa se complica mais. Parece que quanto mais você busca, mais difícil as coisas se apresentam. Porém, a experiência de Abacuque nos ensina que muitas vezes as coisas precisam piorar para melhorarem. As coisas muitas vezes precisam piorar no tocante a nós passarmos pelo processo, nós passarmos pelo vale, nós enfrentarmos o deserto, mas com a certeza de que não vamos morrer nele, mas com a certeza de que vai chegar um momento em que nós vamos passar e nós vamos tomar posse da nossa vitória. Mas para tomar posse, você precisa continuar enfrentando e passando por aquilo que você tem passado. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que esta palavra é para alguém. Eu sei porque Deus, Ele não se engana com relação àquilo que Ele quer falar com a sua igreja. Talvez ninguém conheça a tua luta, a tua dor. Talvez ninguém conheça o processo que você está passando diante do Senhor. Mas o Senhor está dizendo a você nesta noite: coloque a sua esperança nele. Continue caminhando. Continue servindo. Continue adorando. Continue clamando. Continue louvando. Mas parece que quanto mais eu canto, nada acontece. Não feche a sua boca. Continue louvando. Continue dizendo que Jesus é bom. Continue dizendo que Deus é fiel. Continue glorificando o nome dele. Porque a providência de Deus está sobre a sua igreja. Ele tem cuidado de mim e de você. Ele tem cuidado do seu povo. E nesta noite Deus nos trouxe esta palavra. E eu queria fechar aqui cantando um hino. Um hino que fala um pouco sobre aquilo que nós pregamos nesta noite. Um hino que fala aos nossos corações sobre a necessidade de sermos renovados. E que você possa, nesta noite, ser renovado pelo Senhor, ser fortalecido pelo Senhor. E que você possa sair daqui com mais certeza de que as suas esperanças precisam estar em Deus. Amém? Quem sabe canta conosco. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança
de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, aleluia. Renova o moço que está velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, aleluia, aleluia. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se minha alma suporta a começar em mim. Renova, aleluia. Renova, Senhor, alegria no soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Quem sabe canta o Senhor. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova, aleluia, aleluia. Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova o sonho da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, renova nessa noite, meu Deus. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Agora não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova, aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer renovar a tua esperança nesta noite, meu irmão.
Deus quer te renovar nesta noite. Deus quer fazer você sair daqui fortalecido e convicto de que você é um crente em Jesus. E que isso nem o diabo pode tirar de você. O Senhor quer renovar você nesta noite. Que você saia daqui com as suas esperanças renovadas no Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.